Olá, amigos. Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui noticiar que estão cada vez mais aumentando o número de golpes e assaltos a casas, certo? Então tomem cuidados. Tipo, quando vocês saem e deixam a casa trancada, tá bem? É o momento que eles se aproveitam para entrar dentro da sua casa. Então, deixe de repente um vizinho à espreita, contrate uma empresa de segurança, deixe câmeras no local, enfim. Todo cuidado é pouco, tá bem? E não dê informações a pessoas que você não tem confiança sobre a sua agenda, ou seja, seu horário diário, sua rotina, tá bem? Tente ser o mais discreto possível em relação a isso. O máximo de cuidado que você possa ter, tenha, ok? Inclusive, também, nas compras das casas, estão acontecendo muitos golpes. Os próprios, não vou falar etnia, mas enfim, mesmo que você pense que está na Europa e que a Europa é segura, é um país de primeiro mundo, blá 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 blá, não confie, tá bem? Não confie. A questão de golpes aqui é muito antiga, mas vem piorando bastante, e principalmente na hora das compras de imóveis, e inclusive além de você ter que verificar todo o histórico da casa, do imóvel, sobre até a família, se há questões de herança envolvidas, se há partilha, se há irmãos, se documentação no notário, tudo que você puder fazer para se resguardar, faça, tá bem? Mas, além disso tudo, certo? Verifique também o estado da casa. Você comprar casas velhas aqui em Portugal é uma furada, porque o serviço de construção, de reforma, a não ser que você mesmo tenha habilidades para fazer esses serviços, são muito caros. Além de você pagar com material, você vai ter que pagar os profissionais. E isso é muito caro. Aqui mesmo eu tive que trocar num dos meus imóveis o esquentador, tá bem? E só nesse serviço, e também troquei a sanita, tá bem? Deu cerca em torno de 1.200 euros, ok? Foi um serviço muito simples. Que a pessoa, esteve aqui uma manhã. Então, tomem cuidado a comprar casas velhas, porque vocês vão ter que arcar com toda a despesa, fora que aqui não é tão regular mais como já esteve, antigamente era mais regular essa questão, mas ainda há inverno, tá bem? Então, há zonas que são muito, muito frias, principalmente se você for para o lado do Porto, que é do norte, for para a Serra da Estrela, for para alguns lugares assim, outros lugares da Europa, que neva. Então, assim, apesar de que outros lugares da Europa também, pelo menos, as casas têm uma preparação melhor do que em Portugal. Portugal, a maioria das casas, dos imóveis são velhas. Então, você tem que gastar muita eletricidade, ou gás, ou usar algum recurso para acender algum aquecedor, ou lareira, ou, enfim, seja querosene, não sei, tá bem? Enfim, tudo isso são gastos que você vai ter que pôr na ponta do lápis. Então, aqui, quando é inverno mesmo. O inverno, na minha opinião, pelo menos em Portugal, está ficando cada vez mais curto. É uma sensação que eu tenho. Posso estar errada? Posso. Mas eu moro cá a minha vida inteira, bem dizer. Tá? Só visitei praticamente o Brasil. Mas, assim, a verdade é que... E visitei outros países também. Mas a verdade é que eu tenho notado diferenças atmosféricas que estão interferir nessa questão. Então, pelo menos na zona que eu moro, realmente, por exemplo, agora que é primavera, que é outono, né, que está chegando o inverno. O inverno já deveria ter chegado, já deveria estar bem frio. E, no entanto, eu estou sem mangas, olha, eu estou de camiseta, eu estou ainda com recursos de vento, seja lá o ar-condicionado, o ventilador, né, venturinha, como chamam aqui, a usar, porque, para mim, não está frio o suficiente, tá bem? Mas, assim, isso não significa que você não vai passar frio. Dependendo da zona que você vem, que você não está acostumado com uma coisa mais fresca, você vai passar frio. E dependendo do seu imóvel, se ele não tiver uma preparação, você vai gastar dinheiro e vai passar frio. E você vai ter que fazer modificações no imóvel. Tá bem? Então, pelo menos assim, na questão do arrendamento, se você não cair em nenhum golpe, né, se tiver tudo correto e, enfim,
Ainda tem a questão de que eles estão se aproveitando bastante e cobrando coisas assim surreais, e dificultando para brasileiros estarem arrendando imóveis, mas se você consegue arrendar um imóvel, pelo menos se tiver no contrato tudo certinho, a despesa de algum conserto, alguma modificação fica para a senhoria. Mas acontece que se você for o proprietário, você vai ter que arcar com tudo, meu bem. E é caro. Eu só quero passar para vocês essa questão. E fora que, cuidado, que há terrenos, por exemplo, que não podem ter construção, não podem ser construídos. Então vocês também têm que verificar isso. Então, eu digo de verdade vocês comprar imóveis velhos, muito velhos, e se vocês não passarem uma peneira mesmo, verificar tudo do imóvel, você pode entrar numa furada muito séria e gastar o dinheiro da sua vida, tá bem? Então tomem cuidado. Então tomem cuidado com os assaltos que estão acontecendo aos imóveis e tomem cuidado com os golpes que acontecem e com essa coisa das facilidades que estão sair, às vezes, que são ilusórias, de você comprar certos imóveis e achar que está comprando barato o imóvel e o barato sair muito caro. Bem, esse é um alerta que eu quis dar. Espero ter ficado clara para vocês, ter me expressado bem. Mas, assim, consulte um especialista, advogado, tudo mais, notório. E é isso. Qualquer dúvida que tiverem, mandem aqui nos comentários. E não esqueçam também de curtir o vídeo e deixar recomendações de vídeos, de temas que vocês querem ver, tá bem? Um grande beijo para vocês, amo vocês, até o próximo vídeo.